Oi, pessoal, estamos começando hoje o terceiro episódio do podcast Yeshua. Hoje o tema é segurança à luz da Bíblia e convidamos o nosso amigo Auro aqui para estar conosco. Ô, Auro, se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouco da sua história aí pra gente. Olá, Fábio. Bom estar aqui. Desde já cumprimento a todos que têm a oportunidade de assistir a esse trabalho. Parabéns desde já pelo tema e Obrigado. agradeço também o convite que foi apresentado para mim e estou à disposição de vocês para tentar responder as questões quanto à segurança e à luz da Bíblia, ok? Certo, vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. A gente sabe que você trabalha há bastante tempo, como você falou aí na área. Queria saber como começou como você entrou? Você tinha algum familiar que já era da área de segurança, alguma coisa do tipo? Como é que foi? Desde novinho, eu sempre admirei a vida militar, o militar em si, independente de que força fosse, da polícia, Forças Armadas, coisa assim. E vizinho à casa em que eu morava, nós tínhamos dois militares. Nós tínhamos à frente o senhor Oscar, que era da Polícia Militar, e cada vez que ele andava fardado ali na rua, todo mundo sempre manifestava aquele respeito, olha o policial. E também tinha um vizinho à direita da casa em que eu morava, que inicialmente ele era da Força Aérea Brasileira, trabalhava com aeronaves, e depois disso ele migrou para a antiga Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que existia lá muito, muito antigo mesmo. Ele saiu da Força Aérea e foi para a Guarda Civil, que tinha uma farda exemplar, que era assim, uma coisa bonita. Então tudo aquilo chamava a atenção de nós meninos quando vimos isso na rua. Então o primeiro contato com a vida militar foi justamente isso aí, de observar e admirar os vizinhos fardados que passavam por ali. Até hoje é bonito as fardas, né? Chama a atenção por onde passa. Tem uma galantia assim que é bem legal, é muito bacana. Depois disso, durante a fase de ginásio ainda, eu comecei a fazer um curso preparatório para poder entrar nas escolas militares, mas logo deixei isso porque enveredei por outro caminho de trabalhar com a administração de empresa, então fui ser office boy, então correr para poder ir em banco, levar documento, trazer documento, enfim, era a atividade do office boy de antigamente, né? Logo fui promovido a auxiliar de escritório, e então enveredei por esse caminho corporativo, administrativo e de administração de empresa, até por volta dos 21 anos. No serviço militar eu não servi, não fui convocado para isso, e até os 21 anos eu trabalhei em empresa de administração de empresa corporativa normal, secular. Até que um dia um amigo veio frequentar a igreja em que nós frequentamos, em que eu estou lá desde menino, e esse amigo ele veio de Belém do Pará para estudar em São Paulo, a fim de prestar nas escolas militares. E conversando com ele, muito amigo, meu amigo Wellington, isso acabou retornando dentro de mim essa vontade de pertencer a uma corporação militar. O menino tomou vida novamente. E aí eu comecei a estudar e comecei a me preparar para as atividades de entrar em alguma escola militar. Não fui muito feliz nisso aí, porque eu tinha feito já o segundo grau, estava cursando, mas segundo grau técnico em contabilidade, então equação era de matemática financeira. Sim. Então, para prestar um curso a nível de segundo grau dentro de uma escola militar, é bem puxado, então eu não acompanhei muito bem. Até que um dia alguém me convidou e disse assim: por que você não entra como soldado na Polícia Militar? Falei, mas como é que é isso? Vai lá, faz inscrição e você tem a oportunidade de fazer inscrição naquela força onde você, ou melhor, na atividade em que você deseja trabalhar. Falei, eu quero ser da Polícia Rodoviária. Era legal.
sabe? Tinha antigamente tinha um vigilante rodoviário, então aquelas coisas que a gente assistia em filme. E eu fui prestar, fui até, na época era até em Jundiaí. Quando eu cheguei em Jundiaí, que era a sede da Polícia Rodoviária Estadual, falaram, não, agora mudou tudo, você não faz uma inscrição na Polícia Rodoviária. Você agora tem que fazer inscrição em um órgão único da Polícia Militar, vai fazer curso de soldado da Polícia Militar e depois sim você vai ser classificado aonde tiver vaga e disponibilidade para poder servir. E é isso quem decide é a Polícia Militar, vai depender muito da tua classificação. Falei, ok, onde é que faz inscrição na Polícia Militar? Foi no centro administrativo, que é lá na Avenida Cruzeiro do Sul, que é o famoso panelão da Polícia Militar. Quem mora em São Paulo conhece muitíssimo bem, porque o edifício ele é redondo, ele é circular por completo. Então, um panelão mesmo, literalmente, e fiz a inscrição. E aí comecei a atividade assim, prestando para poder entrar como policial militar, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Deixa eu te perguntar, hoje em dia é concurso ou não? É da mesma forma que funciona? Então, naquela época estava tendo isso foi em 1984, estava tendo um aumento de efetivo, na época o governador Montoro, então uma das promessas de campanha dele foi justamente aumentar o efetivo da Polícia Militar. Então, estava sendo feita uma inscrição, não tinha um concurso na época. Mesmo porque a procura não era tão acirrada assim. Então só ia quem queria mesmo. Sim, sim. Mas tinha, sim, as provas, incluía prova de matemática, de português e outras atividades que tinham que passar lá. Depois disso, tinha um exame psicotécnico, terrível exame psicotécnico, sim, onde reprovava a maioria dos candidatos, e depois exame médico, e depois disso vem uma fase que é a investigação criminal de cada candidato e é um levantamento de informações. Então, para ver a vida pregressa do candidato até então e para ver se tem condições e perfil de poder compor a Polícia Militar. Então, concurso é diferente de hoje. Hoje, a quantidade de procura é maior do que a disponibilidade de vaga. Então, já tem um concurso que é a primeira triagem ali, um concurso já escolar. Sim, eu já me inscrevi para fazer concurso na polícia, só que eu pensei, falei, acho que essa aí não é minha área, não, acho que eu não vou me dar bem nisso. Eu saí fora, falei, vou continuar quietinho aqui na minha área de TI, que eu acho que é melhor. Então, eu mostrei um pouco, bastante da influência que eu recebi desde menino, sim, nossos vizinhos, que era legal, já comentamos sobre isso, mas eu entrei na Polícia Militar e sem ter ninguém, nenhum parente sequer, até o vizinho que pertencia à Polícia Militar havia mudado de lá. Quer dizer, eu me senti assim bastante, e agora, como será isso? Tremendo as pernas, eu que sempre fui escriturário dentro de uma empresa, eu estava trabalhando ainda quando saiu a minha trabalhando numa empresa, sim, secular mesmo, lá de auxiliar de escritório. Quando saiu minha convocação para a Polícia Militar, falou assim, e agora, eu irei ou não? Olha o medo que pega. Medo não é medo de ser policial, também sempre fica isso aí, nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso aí, mas o medo do desconhecido, né? Sim, medo de sair mudar, do lugar medo, que você tá, né? Sim, daquela comodidade, já tinha uma carreira, estava indo adiante dentro disso para uma mudança e uma reestruturação completa de vida ali. Eu falei, bem, se eu tenho essa vontade, se eu quero esse sonho, eu vou nessa e é a minha oportunidade. Solteiro, né? 21 anos. Então, era um momento ali de poder satisfazer todo aquele anseio, aquela vontade ainda, como já disse, lá de muito tempo atrás. Foi bem legal, foi muito bacana. Você chegou a ter alguém na sua família que era militar ou foi após você entrar ou não? Não. Só você. Na família, não. Tanto é de que, quando eu disse para a família que eu ia largar a empresa e iria para a Polícia Militar, todo mundo tomou um susto, né? Um baque. Mas foi muito legal. Porque a Rainha Suprema do Lar, minha mãe, e disse assim para mim, assim, se esta é a tua vontade, a tua convicção, o teu sonho,
vai em frente. Era tudo que eu precisava e desejava ouvir aquilo. Melhor apoio. E o maior apoio. E o segundo apoio agora, voltando não, entrando um pouquinho até mais específico, foi assim, a bênção divina sobre isso. Então, nós fomos lá orar, que é o segredo, né? Sim. E falar com o grande, falar com o onipotente, onisciente, e bem assim, aí, eu vou ou não? Qual é a resposta? E as coisas indicaram que deveria ir, eu pedi desligamento, até demissão da empresa, e me ingressei e fui lá fazer o curso de soldado da Polícia Militar. Foi muito legal, foi muito bacana. E já adiantando um pouquinho, até a mão divina operando dentro disso. Na minha turma, que iria fazer curso de soldado, tinha 1.200 selecionados. E estavam classificados um tanto para ir para Taubaté, outro tanto para Sorocaba e um outro para uma cidade, acho que é Avaré, fazer curso de soldado. Quer dizer, tudo longe, né? Sim. Ninguém dentro da capital. E teve um momento de que chegou uma viatura do Corpo de Bombeiro, um caminhão do Corpo de Bombeiro, e desceu lá um fardado de bombeiro, uma bombeta aqui, e que ele marcava que ele não tinha estatura muito alta, não, mas a cara de invocado dele era muito maior do que a estatura dele. E ele chegou e falou assim, atenção, pôs todo mundo ali, hoje a gente diz assim, informa, não, pôs todo mundo junto e colocou assim, quem eu chamar, vem, não, primeiro ele falou assim, atenção, senhores mais novos, alunos soldados da Polícia Militar. Eu sou o Sargento Sena, grande, saudoso Sena, e quem eu chamar, vem aqui para esse lado. E ali ele começou a chamar uns nomes lá, e nós todos lá, sem entender o que estava acontecendo. E dentre os nomes ele chamou Lauro Vieira Santos. Eu falei, ai meu Deus do céu, começou. E com mala, com tudo, já de cabelo cortado. E fomos lá, e aí todo mundo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que chamou? Quem é essa pessoa? Por que chamou do Corpo de Bombeiro? Ficou aquele famoso bizu, o que é isso aí, Ninguém né? sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Assim, mandou que entrássemos naquele caminhão do Corpo de Bombeiro, hoje viatura, né? Sim. Naquela época nós chamávamos, vamos entrar no caminhão, entramos na viatura, tomamos rumo. Ali foram selecionados 45, eu estava entre os 45, e nós fomos agraciados, não de que os outros não fossem, mas fazer a escola em São Paulo, dentro na época, CIAD, Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Bombeiro. Então, a minha carreira inicial, eu fiz o curso de soldado, preparatório de soldado da Polícia Militar, dentro do Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Bombeiros. Olha aí, a mão divina operando. Veja só, de 1.200 tiraram 45. E de 45 eu estava nesse grupo privilegiado de fazer curso dentro do Corpo de Bombeiro. E não fomos ou melhor, não fui para uma outra cidade do interior. Aí é Deus mesmo. A gente viu o mover de Deus. Foi. Bastante. Em todo tempo, e nós vamos ver bastante disso aí. E depois disso aí você ficou ali quanto tempo, mais ou menos? Fazendo o curso preparatório foi 7 meses como soldado. Logo em seguida me formei soldado, fui trabalhar no Corpo de Bombeiro, fui selecionado, tive ainda outra graça de permanecer dentro do Corpo de Bombeiros. Fui trabalhar como soldado no Corpo de Bombeiro, até no primeiro grupamento de incêndio da Praça da Sé. Mas logo abriu inscrição para o curso de cabo, que é uma promoção, eu era soldado, foi promovido não, abriu o concurso de cabo, aí sim teve concurso, seleção interna dentro da Polícia Militar para ser o curso de cabo. Eu fui aprovado, mas logo em seguida, mas assim, 2 meses, eu estava fazendo o curso de cabo, 2 meses, 3 meses, eu estava fazendo o curso de cabo. Fez o curso de cabo durante 3 meses, fui promovido a cabo, voltei pro quartel de Corpo de Bombeiro da Praça da Sé, inclusive mesmo tendo um temor terrível, um treme-treme de altura, sempre nos treinamentos de altura, sempre tive dificuldade de vencer o medo da altura. Eu, como cabo, fui ser comandante do autoescada, aquela autoescada que sobe até 40
40 metros de altura, ainda tem um prolongamentinho de uma escadinha lá que pega mais 2 metros mais adiante nela. Mas foi uma fase, Uma fase meio complicada, assim, Foi confesso complicado, que foi, mas foi legal, mas foi muito bacana mesmo. Logo em seguida, abriu o curso para graduação de sargento, não tinha intertício, assim, não tinha um tempo obrigatório dentro da atividade de cabo você tem que ter 1 ano como cabo para prestar para sargento. Não tinha isso naquela época, intertício é chamado isso aí. Então, abri inscrição para sargento, já fui, isso coisa de 3 meses mesmo. Mas teve, durante esse período aí, um negocinho bem legal que aconteceu, outra graça divina. Durante o curso de cabo, que foi feito no 16º Batalhão, Polícia Militar mesmo, aqui na região do Rio Pequeno, divisa com Osasco, nós éramos em 10 turmas, que é chamado de pelotões. Cada pelotão tinha 45, então era 450 alunos ali se formando como cabo. Um dia o comandante chegou, o comandante do meu pelotão, da minha turma, chegou na sala de aula e disse assim: ô Auro, vai lá na administração de que querem falar com você. A administração é onde fica a escrituração, onde fica assim, o comando daquela escola. Querem falar com você. Eu passei por ele e falei assim: mas, senhor tenente, algum problema? Ele falou: vá lá que querem conversar com você. Mandou, eu fui. A cabeça, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? O que eu fiz? Meio complicado, né? Mas vai, lá foi eu. Cheguei na administração lá, dá licença, tem que se apresentar, né? Com licença, sargento, aluno, carro, fica aí, espera aí do lado que já vem alguém conversar com. Aí tinham outros alunos lá, lembrei até da escola de soldado lá da seleção do bombeiro. O que nós estamos fazendo aqui? Ninguém sabe. Todo mundo ali de É verdade, e tinham outros lá. Aí nós entramos dentro de uma sala, alguém fala assim: ó, vocês vão ser chamados, vai ter uma pessoa que vai fazer uma entrevista. Entramos dentro de uma sala, tinha uma pessoa lá de terno, meio cabeludo, assim, nome completo, endereço, o que você faz na vida? Uma entrevista e colhendo toda uma série de informações. Tem carro, é casado, não, namora, não sei o quê, religião, não sei o quê. Fala um pouco de você. Eu sou aluno cabo, estou aqui vindo bombeiro e tal. Antes de entrar na Polícia Militar, eu fiz assim. Ah, legal, bacana. Pode voltar pro teu pelotão, para tua sala de aula. Voltei. Isso lá na escola de cabo. Me formei, voltei pro quartel de bombeiro, para a Praça da Sé. Um dia entra o meu chefe da minha prontidão, da minha turma. Era um sargento antigo. E ele disse assim: Auro, suba até a administração, isso 7 horas da manhã, de que tem oficial P2. P2 é o oficial de investigação dentro da Polícia Militar. Ele quer falar com você. Aí você gela. Aí vai lá falar, subir para falar com o oficial. Falei: dá licença, senhor. Interessante, de que o sargento, meu chefe, disse assim: ouça tudo, não responda nada e desça para falar comigo. Você não responda nada para ele e diz assim: eu vou descer e vou falar com o sargento Lazotti. Olha a importância do apadrinhamento do antigo para o mais novinho e inexperiente, sem saber o que responder se fosse alguma bronca, alguma coisa. Quando eu cheguei na frente do oficial, então, de investigação, e ele perguntou para mim assim: você pediu para ir embora daqui? Eu, como mal cheguei? Eu só fiz curso até agora, estou aqui, chefe. Como assim pediu para ir embora daqui? Ele falou assim: é o seguinte, você não pertence mais a essa unidade, tá aqui teus documentos, pode ir agora, que não sei o que. Eu falei assim: não, mas eu fui transferido para onde? Você foi transferido para a Casa Militar no Palácio do Governo. Eu falei: mas eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui no Bombeiro. Ele falou: não pode. Enfim, eu falei: dá licença, que foi? O sargento Lazotti mandou eu não dar resposta nenhuma pro senhor e eu descer para falar com ele. Aí ele falou assim: mas o Lazotti não resolve nada disso. Nem o comandante-geral da polícia faz você ficar aqui. Olha que o documento chegou assinado por André Franco Montoura, era o governador na época. Mandou um telex assinando que eu devia ser transferido para a Casa Militar que pertencia ao Palácio do Governo. Ninguém te segura aqui, nem o coronel, o comandante-geral te segura aqui, Auro.
Eu falei, não, eu quero falar com o Sargento Lazotti. Aí ele pegou o telefone e falou, Lazotti, sobe aqui, o Auro quer falar com você. Aí o Lazotti chegou lá e falou, dá licença, o que está acontecendo? Tal. Lazotti, ele foi transferido para a Casa Militar, mas ele disse que quer falar com você e ele não quer ir para a Casa Militar. Mas olha aqui o documento que está assinado, André Franco Montoro. É o governador que devesse transferir. Como é que pode uma coisa dessa? Nem um comandante-geral te segura aqui. Eu já expliquei para ele. Aí ele falou, dá licença, está aqui esses documentos. Vem cá, novinho, comigo. Novinho é um jargão para um novinho, né? Vem cá, novinho, comigo. Eu falo, mas eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui, eu quero ficar no bombeiro. Falando, novinho, ninguém te segura aqui. Outra coisa, vai. É uma bênção na tua vida. Desse jeito. Você não pertence mais aqui, vai. E eu não sei como é que você conseguiu isso, porque tem gente que fica 30 anos aqui querendo ir para esse lugar e não consegue ir. E aí, sem entender como foi. Aí peguei tudo isso e fui lá, peguei minha Fuca rebaixada e não sabia nem onde era o palácio. Os antigos que me explicaram, desce aqui, pega a 9 de julho, vai até o final, atravessa a ponte, sobe a Vida Morumbi, você vai ver o palácio à tua direita lá. Cheguei no palácio, fardadão de bombeiro, e naquela época, novinho, só tinha marchado. Então, virou até comédia, porque depois que eu assimilei, que eu estava lá, eu falei assim, olha, quando o senhor chegou aqui, o senhor andava assim, só andava marchando, né? E lá é um ambiente que nem fardado se trabalha. Enfim, eu cheguei na Casa Militar e, olha, fica vendo, eu sou policial de 84. Era cabo. Em outubro de 85, eu estava dentro da segurança do governador. Nossa, fui classificado dentro da Casa Militar para ir para a segurança do governador. Inexperiente de polícia, assustado ainda com essas coisas. Eu que até então fazia tudo fardado, de repente não me vi mais com farda, e estava de paletó e gravata, e enfim, estava lá. Depois de 3 meses, abri um curso para sargento, que é uma outra graduação, soldado, cabo, sargento. O concurso, fui aprovado, e nessa aprovação, saí do palácio, vim fazer curso dentro do Centro de Formação e Aperfeiçoamento, que é a escola de sargento, e pensava, agora não volto mais para o palácio. No entanto, na minha formatura, a minha classificação, a minha designação foi como voltar para a Casa Militar. Vê como é que Deus é fiel, Deus é bom. E eu que cheguei cabo, recruta na segurança do governador, depois de menos de 1 ano, ou melhor, 1 ano, eu voltei como graduado, como sargento encarregado de equipe. Foi bem legal. A trajetória foi boa, mas... Foi. Não tem como falar que Deus não estava nesse negócio. Não tem. Que foi conduzido. E durante todos esses quase 30 anos, 28 anos, tem bastante dessas coisas aí. Foi muito legal. Hoje você já está aposentado, já? Já estou aposentado. Aposentei durante esse tempo, fui promovido outras vezes também. As promoções daí para lá não tinham mais assim um critério mais de concurso para ser promovido, pelo menos eu tentei algumas vezes ali estudar para poder ir para a academia militar do Barro Branco, que é o sonho de todo quem quer correr uma carreira, mas não fui feliz nisso. Eu peguei a segunda opção. A segunda opção minha foi ficar na carreira, mas correr paralelamente, estudando em universidade de outros cursos seculares, assim, fora do ambiente militar. Bom. Com toda a sua bagagem que você tem, você indicaria para o pessoal? É legal, é muito bacana. A minha carreira, dizer assim, nesse breve resumo, dizer assim, é muito fácil, né? Ele só fez curso e foi trabalhar onde? Dentro do tapete vermelho, dentro dos carros de luxo, segurança do governador. Não foi bem assim não, viu? Porque depois de 16 anos no tapete vermelho e no carro de luxo, alguém disse assim, você vai ser transferido. Como assim? Por quê? Você está muito antigo aqui, teve um outro problema
político lá, de que eu não queria entrar no mérito aqui, mudança de governo, toda mudança de governador chacoalha a árvore, né? Então, quem tá grudadinho lá, fica mais grudado para tentar não cair. E, então, tinham que mandar alguns embora, e eu fui um desses selecionados para ir embora. Mas era uma prerrogativa assim, não, mas você está aqui há tanto tempo e serviu aqui, tudo mais, escolha uma unidade que eu vou te mandar você para a unidade em que você escolher. E aí eu escolhi ir para o batalhão de choque. Eu falei assim, eu quero ir para o 3º batalhão de choque, choque Humaitá. Tomaram até um susto. Como assim? Tem gabinete, tem expediente. Eu falei, não, eu não entrei na Polícia Militar para fazer expediente. Expediente eu já fiz desde os 13 anos até meus 21 dentro de uma empresa. Eu entrei na Polícia Militar para isso. Eu entrei na Polícia Militar para ser policial militar. E eu quero ir para o batalhão de choque. O senhor não perguntou para mim para onde é que eu gostaria de ir, que o senhor mandaria? Então, eu quero ir para o batalhão de choque. E lá fui. Peguei meu só farda. Fazia assim, coisa de uns 9 anos que eu não usava farda. E eu já era graduado, 1º sargento, é uma graduação, fica vendo. 3º sargento eu me formei, veio para 2º e para 1º sargento. Vai subindo. E como 1º sargento já tinha 2 anos, era novinho, mas já era graduado como 1º sargento. Novinho até mesmo de idade, olha só. Pouco tempo se passou dentro disso aí. Eu tinha 35, 36 anos, 36 anos. E já era 1º sargento há 2 anos. E cheguei, fui no choque. Esse caminho de sair do palácio, que eu fui para o comando geral, que é um outro quartel que eu me apresentei lá, porque o palácio tem que se apresentar lá primeiro. De lá eu fui para a diretoria de pessoal da Polícia Militar, o RH da Polícia Militar, que iam mandar para o 3º de choque. Nesse caminho, eu encontrei chefes que haviam trabalhado comigo e falaram, não, você não vai para o batalhão de choque, não. Eu vou te segurar aqui porque eu quero você trabalhando comigo. Falei, obrigado, eu agradeço, é sério. Mas tive que falar, não, eu quero ir para lá, foi minha opção. E o documento está assinado me direcionando para lá. Então, eu quero, não, você vai ficar comigo aqui. E isso no QG, depois no RH, aí depois fui para o comando de choque, cheguei no comando de choque, encontrei um outro ex-chefe lá do palácio também, falou, não, Mauro, você já tem alguns cursos em algumas áreas aí, e eu preciso de você aqui no CP Choque, comando e processamento de choque, você vai ficar comigo aqui, vê a escala que você precisa. Eu falei, não, eu prefiro ir para uma unidade operacional, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa unidade operacional, e eu quero ir para lá, e fui para o batalhão 3º de choque. Aí eles perguntavam para mim, por que o 3º de choque? Eu falei assim, eu já tinha levantado tudo, porque no choque eu tenho assim várias especialidades. Se eu não conseguir nenhuma, eu vou na outra, dentro do mesmo quartel. Então tem o COI, GAT, Canil e CDC. CDC é o controle de distúrbios, me perdoe, civis, tá bem? Então tinha os 4 dentro de um só. E tinha um pessoal administrativo, qualquer coisa, eu me encosto aí na administração. Então, era 5 quartéis dentro de um só. E fiquei 7 anos na unidade de choque, no batalhão de choque, batalhão Humaitá. Foi muito legal. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Todos esses momentos, mesmo palacianos ou choqueanos, vamos dizer assim, sempre foram muito... Curti muito. Tinha momentos que me faziam perguntar, mesmo dentro do palácio, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Porque dados os perrengues, as crises ou coisa parecida, ou carga de trabalho, como era a vida de segurança dentro do palácio. Mas em todos esses momentos, eu sempre falei assim, eu que te trouxe para cá e você não está sozinho. E então Deus sempre esteve comigo. É sempre, muito, muito mesmo. O que me dá um choque aqui é você falar, vou pro choque e, tipo, quando o negócio tá feio, os caras chamam choque. Você tá aí no palácio, que você tá ali praticamente interno, pra ir pra rua e ser chamado na hora que os policiais falam, não é com a gente não Agora, consegue. Fábio, imagine você sendo chefe de um grupo, você tendo que coordenar esse grupo,
ao mesmo tempo, a função de primeiro sargento, ele é que tem todo o grupo ali sob comando ali, em auxiliar do comandante, do tenente. Então você tem que apoiar o teu tenente e também coordenar todo esse grupo, sabe? Agora imagina, eu que nunca sequer tinha sido nem do policiamento de rua. Exato. Como é que foi agora para um choque, que é um batalhão especializado? Graças a Deus, eu tive parceiros e amigos. No início tem sempre a repúdia, né? Quem é esse almofadinha que veio para cá, tudo mais. Mas Deus deu sabedoria de que logo eles viram de que ele está aqui, porque ele quis, porque ele pediu. Ele não foi mandado para cá do tipo, caiu aqui. Sim. E se ele quer estar aqui, ele tem vontade, ele está demonstrando essa vontade. Então, os colegas, mesmo graduados, perceberam de que ele não tem mistério, ele é isso aí, o que ele é, nós estamos vendo. E ele não veio aqui para investigar ou para querer levantar serviço, que é o temor de todo o policial. Que é esse? Né? Sempre está assim. Sim. Ele foi mandado para cá. Será que ele não é do serviço reservado da Polícia Militar, da Corregedoria ou coisa parecida? Então, logo perceberam e me apoiaram dentro disso. Mas teve um momento muito marcante. 15 dias depois de haver se apresentado ali dentro do batalhão dos 15 dias, não, deram coisa de uns 25 dias, até 25 dias, 25 dias, hein? Eu cheguei, de chegada minha, teve um presídio em Franco da Rocha, de que rebelou, e lá foi o meu pelotão para poder conter essa rebelião lá em Franco da Rocha. Enfim, depois de 25 dias, que eu havia saído do palácio, cheguei do batalhão de choque, nós estávamos entrando dentro de um presídio totalmente virados, com fumaça até o teto, e nós entrando dentro daquela rebelião de presídio, e todo mundo ali apreensivo, ele já acostumado dentro daquilo, e eu assustado. Agora, como é que eu coordeno um pelotão de choque dentro de um presídio que eu nunca nem pensei em entrar dentro do presídio, nem para visitar alguém lá dentro? E agora eu entro dentro de um clima extremamente arriscado, de violência, e nós temos que ir lá fazer essa contenção. Foi difícil, foi assim, foi uma superação muito grande. A primeira pergunta é assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Acho que qualquer um faria, né? Lógico. Você olha aqueles negócios, aquelas cenários, e fala, meu Deus do céu, não, de onde eu vim parar? Mas Deus está comigo, e eu tenho meus amigos que estão aqui do meu lado também, que Deus colocou. Amém. E nós estamos juntos, e vamos nessa, vamos para dentro. Vamos tentar entrar um pouco na Bíblia? Já! Começar com o primeiro. Segurança, a gente sabe que envolve muitas coisas. O primeiro que eu queria entrar é não matarás. Eu sabia que ia abordar esse item. Não matarás, essa aí. É o que mais pega. Isso aí. Pegadinha mesmo, hein? E você está dizendo sobre o não matarás que nós temos dentro da Bíblia, que está lá dentro dos 10 mandamentos, é isso? Mandamentos. Tá bem, legal. Aquele não matarás, ele foi escrito assim na língua hebraica. Sim. Estudando melhor aquele não matarás, a profundidade dele dentro da língua hebraica, não me recordo agora qual é o tema que na língua, o que quer dizer, como é que se diz, né? Na língua hebraica, o não matarás, mas o que Deus quis orientar aquilo, assim, não matarás, assim, não cometa um homicídio de forma injusta, de forma vingativa. É o que Deus quis colocar lá, e Deus condena esse tipo de coisa. Sim. Eu me fiz entender, Fábio? Você conseguiu entender? Esse não matarás... Né? A tradução acho que mais próxima seria... Não assassinar, não cometa um homicídio. E isso é um dilema para um policial cristão, né? Ele está assim entre a legítima defesa e autorizado pelo Estado de utilizar dos meios necessários, às vezes,
para reprimir uma injusta agressão. Mais adiante nós vamos falar sobre excludente de criminalidades e nós vamos talvez dissertar um pouquinho mais disso aí, sobre uma injusta agressão. Sobre ele ou sobre uma outra pessoa. E eles têm ali a autorização ou poder de agir para isso dentro, assim, dos meios necessários. Primeira coisa, verbalização. Cidadão, o senhor está cometendo crime. A segunda coisa, já põe ele no lugar dele e isso vem ali dos meios da força necessária e lá um dos últimos está o uso de arma de fogo. Haja visto que o próprio Estado o próprio Estado arma o seu agente ali policial, ok? Eu sempre pensei no seguinte fator. A partir do momento que o policial, querendo ou não, ele é uma autoridade. Ele chega e já, só com a voz dele, ele pede para você não ficar parado, né, se render. A partir do momento que você já corre disso, ou o cara fala, levanta as mãos, para, e o cara fugiu disso, já, pra mim o cara, tá devendo. Se o cara correu é porque ele tá devendo. Então, naquele momento de uma abordagem, de uma intervenção, de uma citação para um cidadão, para uma pessoa, vamos dizer assim, ali tem duas coisas acontecendo. O policial, de que é empossado, que representa o Estado naquele momento, só que tem o homem, tem o ser humano, tem o pai de família, e mais aqui dentro do nosso tema principal, tem um cristão. Então dentro dele, fica vendo, tem o coração, tem o poder, tem a lei, tem o Estado, mas tem um coração de homem e dentro dele também tem, assim, os mandamentos bíblicos. Sim. Olha como é que se trabalha dentro disso, esses valores e esses princípios aí. Agora, o que mais pega dentro disso, esse não matarás, é a intenção. Qual foi a intenção que foi feito isso? Exato. Qual é a intenção? Foi vingança? Foi mero prazer? Como assim mero prazer de tirar a vida do outro? Tem pessoa que tem esse tipo de prazer, né? Que é complicado. Legal. Muito complicado, muito complicado. Não estou dizendo pessoas policiais, não. Estou dizendo pessoas que fazem criminosos de que têm alegria de ver o outro, me permita que o termo um tanto violento, tombar. É complicado isso. Bom, me mandaram uma pergunta. Se você sempre atuou na área de segurança pessoal ou em outras áreas de segurança, você pode contar, você já falou, como funciona esse tipo de trabalho. Isso aqui você já respondeu praticamente, né? Cadê a pergunta aqui? Confiança em Deus versus meios humanos. Como um profissional evangélico equilibra a total confiança na proteção divina. Veja que desde o meu momento de ingresso na Polícia Militar, eu sempre testifico sobre a presença de Deus. Então, para quem tem fé. Mas o militar em si, ele é muito crente. Às vezes, ele é crente na sua própria força. Mas a maior parte crê na cobertura de um ser supremo. Aí vem cada um conforme a sua religiosidade. Sim. Tá bem? Tem gente de que crê no ser supremo, no próprio chefe que está chefiando a guarnição de polícia. Não, o meu sargento, o meu tenente, ele é ótimo. Eu me sinto seguro trabalhando com ele. A confiança nele. A confiança na pessoa em si. E outros confiam, então, num ser superior. E todos têm momentos de que, antes de sair de serviço, tem chefes que adotam isso, independente da religiosidade de cada um, faça uma oração antes de ir para a rua.
clama-se a Deus, independente, como já disse, onde está Deus, quem é esse Deus, mas se refere a Deus. E para nós cristãos e evangélicos, e que conhecemos a Deus bem de perto, é muito mais simples e bem mais legal. E nós sabemos quem é o Deus que nos cobre, quem é o Deus de que nos ampara, quem é o Deus que nos trouxe até aqui. E mesmo com tantas, ou melhor, vamos tirar, com ocorrências durante esses 27 anos de vida militar, graças a Deus, eu não tenho uma cicatriz de tiro no meu corpo. Isso é e não que não tivesse tido oportunidade de ocorrer, ok? Já teve ocorrências que você trocou tiro já para... Isso é um assunto muito delicado de que... Eu imagino que tem assuntos que não pode entrar. Agora, eu queria te perguntar outra coisa que é bem polêmica. O cristão, ele deve ter arma de fogo? Tá bem. É um outro assunto também de que o cristão, arma de fogo. Ô, Fábio, eu vou mostrar um negócio para você. Quer ver? Eu trouxe até uma colinha aqui, à luz da Bíblia, de que... Posso usar essa Bíblia aqui um instantinho? Pode usar. Então, tá bem. Eu vou te mostrar à luz da Bíblia, dentro desse tema tão delicado, sabe? Portar arma requer, assim, muito consciência. Aquilo só serve para uma coisa, para matar. Exato. Não serve para outra coisa. Só serve para matar. Sim. Só serve para matar. E é extremamente intimidatória, né? Sim. Imagina uma arma apontada para alguém, você vendo um cano de uma arma, de um revólver, de uma metralhadora ou de uma pistola na tua frente, e você fala assim, pode sair um treco dali que de repente eu devo desistir nesse mundo. E aí, lá do lado de lá, olha que estresse, do lado de lá está uma pessoa portando aquela arma que direciona, às vezes, para alguém, dado o momento, dada a situação, que você não sabe quem é, o que está se passando dentro da cabeça, de onde vem, quais são os princípios dessa pessoa. Ela está bem, ela está estressada, como foi a noite dela, ela dormiu, ela está aqui, o filho dela, desse policial, será que não está internado? Será que a mulher não brigou com ele e ele está ali te dando ordens para que você acompanhe, ele portando uma arma? Olha que momento de estresse que todo mundo está ali. E o policial também, né? Então, numa abordagem, há um risco muito grande. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que eu estou abordando? Por que eu tenho que abordar? Quais são as atitudes suspeitas que me levaram a abordar essa pessoa? Então, arma é um negócio muito, muito delicado e exige bastante, assim, discernimento no portar, no usar e nos procedimentos com a arma, ok? Haja visto que tem bastante, acidentes que envolvem arma, mesmo dentro do ambiente de quartel. Então, isso é muito complicado. Mas vamos voltar agora para dentro da Bíblia em si. Olha só o que diz, é muito interessante. Olha só o que diz em Lucas 22, versículo 36. Ele diz assim, mas agora aquele que tiver... Isso aqui é Jesus falando para os discípulos, para os 12 que estavam com ele, orientando Jesus, hein? É Lucas? 22, 36. Mas agora, aquele que tiver uma bolsa, tome-a, como também o alforje. Bolsa carrega algumas coisas, mas alforje carrega, assim, as coisas primordiais para uma viagem, ok? É o alforje que ele está dizendo aqui. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Aqui, o próprio Jesus está orientando os discípulos dele a ter arma, que na época era espada. Sim. Hoje talvez diríamos assim, compra uma Glock, compra uma Tauro, uma pistola, uma 380, uma 9mm, uma .40 para os policiais ou coisa parecida. Mas está aí, está registrado na Bíblia, Jesus orientando os discípulos para que eles deveriam comprar a espada.
E mais adiante, olha só, no 38, aí chegou um para Jesus e falou assim, então, nós já temos 2 aqui. Ele falou, basta, é o suficiente para nossa proteção. É bom entender esse texto de que Jesus estava orientando eles a comprarem arma, a espada, mas prevendo os dias difíceis que deveriam vir adiante para o povo judeu daquela época e que eles deveriam se defender dado as invasões de que eles viriam. Mas é bom lembrar de que, olha o que os discípulos disseram, mas já temos 2 aqui, e uma delas foi parar justamente na mão do Pedro. Pedro, que era extremamente sanguíneo, ele era o atirado de todos. Ele era, assim, aquele que, na hora que estouravam alguma coisa, ele já encabeçava e ele era o líder até que natural entre os 12 lá, estava justamente na mão do Pedro. Então, ter arma, até pelo mandamento divino de Jesus aqui, não é pecado. Começou por aí. Sim. Veja que ele próprio, aqui, tá? E outra, se Jesus tinha 2 dos seus discípulos que portavam arma, e ele, sendo o ser supremo, a inteligência magnífica do mundo, o onipotente, onisciente, que estava à frente, e 2 lá eram segurança pessoal da turma, da equipe ou da comitiva, agora um pouquinho de segurança pessoal aqui, então ele também não cometeu pecado nunca, jamais, então ele concordou que estivesse ali. Haja vistas que de quando foram prender Jesus, ainda que de forma assim, indevida, né? Sim. De uma forma assim, não tinham nada que o acusar, injusta, foram prender, o Pedro sacou da arma e foi contra aquele representante do governo ou do sacerdote que estava ali, que é chamado de Malcom, e cortou a orelha dele, atacou ele ao ponto de cortar a sua orelha. Jesus não repreendeu Pedro porque ele estava portando a espada. Repreendeu ele porque ele fez aquilo não era para ser feito. Porque importava que Jesus fosse preso para iniciar o sacrifício vigário de Jesus, que culminou lá na morte de cruz, a fim de nos salvar segundo a fé cristã. Ok? Sim. Ou seja, pelo que você disse aí, não é errado ter uma arma, mas você tem que saber como se portar com uma. Como se portar e quando utilizar a arma. Quando utilizar, como eu já disse, sempre por legítima defesa e diante de uma injusta agressão ou contra você ou contra alguém, ok? E é assim, e não deve agir com violência, por estar com arma, e a arma não foi feita para sair por aí, olha aqui, você tá vendo? Olha aqui. Ou você me obedece, ou olha só o que eu tenho na mão aqui, sabe? Ela é um símbolo de ostentação, né? No meio criminoso que fica aí demonstrando ou coisa parecida. Mas ela é tão somente um instrumento de proteção e pessoal e legítimo, ok? É um instrumento que te traz meio que uma segurança, né? Porque você pode usá-la se necessário. Se necessário mesmo, viu? Eu queria te perguntar, você que é da área de segurança, qual diferentes tipos de arma? Porque tem a arma de fogo e tem os outros tipos de arma. Quais são esses outros tipos de arma aí? Então, tem a arma de fogo, que são todas aquelas que usam de projéteis, né, ou disparo mediante a queima de pólvora. Sim. Queima, por isso chamam arma de fogo. Que começam desde revólveres pequenos, ou pistolas pequenos e tomam vulto aí de grandes fuzis, e de grande arma, de grandes canhões e vão assim por adiante, ok? Mas existem as armas brancas, que são as chamadas lâminas, né? Ou melhor, chamado de arma branca, que são as lâminas, né? Aí tem um tamanho que a lei determina que a partir daquele tamanho, daquela quantidade de centímetros, que agora não me lembro aqui o que é, se for encontrado portando junto ao corpo aquela lâmina, pode ser enquadrado como uma arma e assim ser enquadrado como porte ilegal de arma.
Tá bem? Então são essas. Aí tem as armas contundentes também, que são... Uma atinge através de projétil, né? A outra com corte, vamos dizer assim, com ferimento. E tem as de obstrução, né? Que são as armas de paulada, que são os porretes ou coisa parecida, que pode virar uma arma que tem a mão de alguém que pode ser. Uma caneta pode ser uma arma. Isso aqui... Pode não matar, querendo ostentar, pode machucar e muito, muito mesmo, né? Para agentes especiais de segurança, uma caneta ou um palito é uma arma. Segurança para quem pode pagar. Você acha que isso é uma verdade ou não? Fábio, a segurança para quem pode pagar, não é verdade. A segurança... É assim uma competência de todos. Todas as pessoas têm que se preocupar com sua segurança. Ela transcende o papel do governo. Ela transcende governos ou empresas de segurança. Eu posso ter um vigilante que faz a minha segurança. Transcende. A segurança ela é cabível e ela é competência de todos nós. Não dá para nós pensarmos assim, eu fui roubado, cadê a polícia que está aqui? Não dá para colocar um policial em cada cidadão. Não tem como. Então, cada um tem que preservar pela sua segurança. Como é que se preserva pela sua segurança? A primeira coisa, a conscientização. Se eu não cuidar da minha segurança, não tem outro que cuide. Exatamente. Não tem outro que cuide. Então, antes de sair de casa, olhe para cá, olhe para lá. Antes de chegar em casa com o carro, vê alguém parado, suspeito, no portão de casa. Você chega? Não, você estaciona? Não. O que você faz? Dá mais uma volta, outra vez, está lá ainda. Pega o telefone e liga para alguém dentro de casa, assim, o que está acontecendo? Tem alguém parado aí na porta? Quem é essa pessoa que está aí? Exato. No mínimo é o que você tem que fazer. Você quer ver outra coisa? No cruzamento. Num cruzamento, num semáforo. Tá bem? Sim. Aí tá lá, o bandido, ele age com inteligência. Ele elege a sua vítima. Então ele olha, ele vê o cara lá assim, oi querida, como é que você tá? Tudo bem? Parado no semáforo. De repente, bate no vidro. Ou a mulher se maquiando, né? Se maquiando no vidro. E quando você vai atender uma ocorrência dessa, você fala assim, mas viu, como é que aconteceu? Sei lá, quando eu olhei pro lado, tava o cara armado na minha do meu lado. Quer dizer, o cara está um longuinho, caiu de lá, não caiu não. Ele elege a sua vítima. E vê a vítima desapercebida. Sim. É uma vítima em potencial. É diferente daquele outro que tá ligadão no movimento. O bandido fala assim, qual as duas coisas que eu não sei que tem o bandido? Como entrar dentro de uma ocorrência e sair inteiro, sair vivo principalmente, e como ter lucratividade com isso. O que é que eu vou ter ali? Ele vai ver um celular e vai dizer assim, opa, aquele é um iPhone, e o cara com Rolex lá. Mostrando para o mundo, e o vidro aberto. Quer dizer, qual é a preservação de segurança? Zero. Qual é a conscientização de segurança que esse indivíduo tem? Não. E depois quer culpar o governo, quer culpar a polícia militar. Cadê a polícia militar que não estava aqui? Mas quem deu motivação? Essa é a palavra. Motivação para que isso acontecesse. Tira o carro de dentro da garagem. Você é todo ligadão. Liga, só que tem um problema. Tira o carro dentro da garagem, não tem portão automático, deixa o carro esquentando o motor com a chave e o motorzinho ligado e a porta, às vezes, até aberta para ir lá fechar o portão. O que é isso? Roube-me, por favor, né? Sim, não é isso? tá pedindo. Eu estou dizendo para o mundo inteiro, vem em mim, ou melhor, leve o meu carro que é seu. Tá de graça. Tá de graça. Então, isso aí não é segurança para quem pode pagar. Segurança tem que ser em todos. Olha, em todos. O que é ter segurança em todos? Todos têm que ter consciência de que nós devemos primar pela nossa segurança. Vai num restaurante, mulher costuma deixar a bolsa, né, na cadeira e deixa ali e levanta e vai lá no self-service buscar a sua alimentação. Olha que coisa terrível. Que coisa muito terrível. Alguém chega lá, mexe na bolsa dela, pega tudo ali e não vê. Então, tem outras coisas mais. Nós estamos falando de ocorrência, de abordagem criminal, mas hoje em dia o crime acontece mesmo dentro dos nossos computadores. Nós abrimos um e-mail lá,
tem o famoso phishing, né? Tem até um jargão que a gente coloca assim: no oceano da internet sempre tem um peixe pra gente pescar. E tem sempre um peixinho. Muitos. Eu trabalhei numa empresa que lançaram lá para uma funcionária, você foi contemplada com um sapato de uma loja tal, lá não sei o quê, clique aqui para pegar o seu voucher. Quando ela clicou, entraram na rede, lá foi todo o banco de dados todo da empresa transferido não sei para onde e tiveram que pagar bitcoins para poder, milhões isso, para poder resgatar o banco de dados da empresa, porque a empresa não conseguia emitir uma fatura, não tinha um CPF gravado mais lá, porque o banco de dados todinho foi embora. Então, tomar muito cuidado com isso. Dados pessoais. Sim. Dados pessoais. Uma pessoa que tem dados, acesso a senhas, acaba fazendo um constrangimento muito grande na vida do outro. E tem pessoas que são experts em obter a senha do outro, sabe? Na verbalização, nas colocações, eles colocam uma história de cobertura que nós acreditamos que a pessoa é verdadeira, que a pessoa é sincera, que a pessoa é legal, que a pessoa realmente está querendo me ajudar. E no fim, essa história de cobertura vem tão somente para levar nossos dados embora e trabalharem com isso, e aí é prejuízo certo. Como eu trabalho nessa área de TI, essa parte eu já tive até casos de invadir servidor e criptografar o servidor inteiro. E a cliente liga e fala assim: Fabio, não consigo fazer nada, tô parada, tô travada. Aí eu falei assim: agora que o bicho pega e... Poxa, eu tô aqui dando exemplo e você é mestre nisso aí, é professor nisso aí. Na área de TI eu entendo um pouco. Eu queria até contar para você um fato que aconteceu comigo ontem. Eu nunca tinha passado por isso, mas ontem acho que foi tudo acho que da vontade de Deus, porque eu fui fazer um serviço ontem no cliente. Aí eu cheguei lá, era por volta de 1h30, 1h40. Eu falei, um serviço de trocar equipamento, é coisa de tirar um, põe o outro e vambora. Meia hora no máximo eu tô indo embora. Troquei equipamento, arrumei tudo, tô indo embora. A menina falou: não tá funcionando o sistema. Eu falei: como assim? Por quê? Troquei o switch ele só recebe o sinal e manda embora. Não tem configuração nele. Aí fui lá, fui ver e nada funcionando. Eu falei: caramba. Fui mexer no switch. Desliguei o switch, conectei os cabos de novo, apertei os cabos e nada de funcionar. Aí mexe no servidor, o servidor volta a funcionar, ninguém consegue imprimir na empresa. Eu falei: meu Deus do céu, não é possível, isso não é um negócio normal de acontecer, porque é só você tirar daqui, pôr aqui outro novo e acabou. É só isso que você tem que fazer. E não tá funcionando. Eu falei: não é possível. E mexi. Fiquei nervoso. Eu falei: vou voltar ao antigo, depois você manda trocar isso aí, porque tá com problema, não é possível. Só que de meia hora, fiquei lá praticamente quase 4. Cheguei 1h30, fui sair de lá 5 horas da tarde. Quando eu fui sair, cadê a minha moto? Levaram minha moto. Furtaram a moto? Aí eu falei: meu Deus, eu ia entrar em desespero. O Espírito Santo veio e falou assim: olha o seu celular. Eu falei: como assim olha o celular? Aí na hora eu lembrei: você tem um localizador na moto. Rastreador. Pum, abri o rastreador, tava próximo. Eu falei: opa, tá próximo. Aí tinha aquele lugar que ficam os policiais ali, né? Pequeno. Tá. Aí fui lá, falei com o policial, falei: fui pegar minha moto ali, não tava, eu tenho um rastreador, você pode me ajudar? Ele falou: claro, entra aqui e tal, deu todo apoio ali na hora. Sempre. Aí começou a interfonar para outros policiais. Aí o rapaz falou, um policial mandou mensagem para ele e falou assim: tô com uma moto apreendida, vê se a placa é essa aí. Aí ele falou a placa, eu falei: é essa mesmo. Aí ele falou: então acabaram de apreender, faz 5 minutos, tá lá na delegacia, você tem como ir para lá? Eu falei: não, eu tô a pé agora, né, a moto tá lá. Aí ele falou assim: peraí que eu vou chamar um carro pra te levar. Aí chamou, passou uma viatura, parou lá, me deixou na delegacia. Quando eu cheguei lá, a moto lá ligada, porque fizeram ligação direta. Aí o policial falou assim: estavam passando na minha frente assim. Aí eu parei, fiquei olhando, falei: não é possível, 2 motos, uma atrás da outra devagarzinho, tá fazendo escolta um do outro.
Aí eu falei, tem coisa aí, foi atrás. Quando ele foi atrás, um saiu correndo para um lado, o outro foi pro outro, ele, graças a Deus, ele foi pro lado que a minha moto virou. Aí pegou o cara lá, já abordou, o cara falou, perdi, pode pegar. Era um menor de idade. Aí fui lá até a delegacia, graças a Deus recuperei a moto. Ele quebrou só a trava, né? Mas até aí, isso aí é o de menos. O importante é que Deus eu sentia um conforto tão grande de Deus assim, que o cara tava do meu lado ali. Eu com o capacete na mão, qualquer um ia lá e dava uma capacitada no nariz dele pra tirar a raiva, né? E Deus assim, fiquei tranquilo. Falei, pai, acho que era pra acontecer, pra mim contar esse testemunho no podcast. E o que deu pro menor? Não, nada. Esse é o primeiro aqui, ó. E você tá vendo? Olha só. Se você atenta contra ele, você ia responder por uma lesão corporal. Ia ficar pior. Dependendo do tamanho grave ou gravíssima, vamos dizer assim. Você tá me entendendo? E, no entanto, ele foi embora disso aí. Olha só, o policial trabalhou, você acreditou na força policial, no trabalho da polícia, trabalharam muitíssimo bem, você preventivo, tinha os meios de fazer o rastreamento da moto, foram lá, lograram o êxito de resgatar e ver quem foi a pessoa que estava envolvida. No mínimo, ele poderia entrar ali como receptação, coisa parecida, e foi embora. Por que o delegado liberou? Porque a lei faculta isso. A lei determina que seja assim. Então, segurança. Agora vem aqui uma colocação bem pessoal. Necessidade maior. Revisão das nossas leis. Sim, isso. Revisão das leis. Revisão. Isso é assim, necessário, extremamente necessário para se dar suporte para quem trabalha na rua. E é complicado, né? Agora imagina, o policial que foi atrás, que correu, que perseguiu e poderia estar envolvido ali dentro de um tiroteio e tudo mais, iria chegar ali de mesma forma também. Vai lá, pode ir. Exato. Vai responder depois aí por um ato aí. O que deixa mais indignado é que o cara fez o que fez e foi embora primeiro que eu, pela parte da frente da delegacia. Sim, mas enfim, isso aí são nossas leis. Exato. Queria te fazer outra pergunta aqui. Vamos tentar responder. A ética da vigilância sobre a pessoa invadir a sua casa, sua residência, seu comércio. Não como policial, eu falo, mas vamos supor que você tem um comércio, você está trabalhando e alguém invade. Qual você acha que é a forma do cara se prevenir disso e tentar evitar? Isso aí é muito complicado. Eu vou assim ainda desenhar um primeiro painel que é a atividade policial em si. Numa abordagem, ele já está tirando você de dentro do teu abrigo, que seja teu veículo ou mesmo uma residência, e trazendo você para um nível de exposição. Você está me entendendo? Sim. Olha isso. Que complicado que é isso aí. Agora, ele já vem ali, já toca em você buscando algum armamento, alguma substância não lícita que possa estar em você. O que o levou a isso? Alguma suspeita, fundada ou não. De repente ele viu um marginal, escondeu uma arma na cintura, então está fundada a suspeita dele e ele vai lá fazer. Mas olha isso, como é que trabalha essa ética? E agora eu vou trazer mais ainda para um nível assim, profissional e espiritualidade. Dá para você entender? Sim. Primeira coisa, o grande e primeiro vigilante que existe no mundo é Deus. Sim. Porque nós, policiais e as forças públicas em si, trabalham nos horários de folga, tá bem? E depois vai para casa descansar, dormir, carregar a pilha para poder voltar no dia seguinte. E a Bíblia diz que Deus não dorme. O guarda de Israel, ele jamais dorme. Então ele sempre está nos protegendo. Proteger é simplesmente guardar e é prevenir do mal. Do mal, de uma violência, de um assalto, de um roubo, de um furto. Você colocou o rastreador aí justamente prevendo esse mal o dia que pudesse acontecer. Concorda? Sim. E quando acontece, soa um alarme.
Atenção, viaturas, indivíduo, moto que foi furtada no lugar tal. Veja o tirocínio desse policial da ocorrência em que você foi envolvido. Ele suspeitou dos indivíduos que estavam numa atitude suspeita, muito devagar, um escoltando o outro. Você até então não tinha ligado 190 para poder passar aquela placa de que aquela placa seria de um veículo furtado ou dentro da colocação policial, um caráter geral. É como é designado um veículo que foi furtado ou roubado, tá bem? Então, isso é difícil equilibrar esse tipo de coisa. É ético ou não é ético relar numa pessoa que você está fazendo uma vistoria? É ético ou não é ético entrar dentro do veículo ou dentro de uma residência que pode ser um local de crime? Você quer ver mais ainda? E o investigador que investiga a vida de uma pessoa que é citado dentro de um processo criminal? Ele varre a vida da pessoa inteira. Com ordem judicial, tem até informações até sigilosas sobre a pessoa, financeiras ou não. A utilização dentro de um celular, o juiz autoriza, ele pega aquilo, tem a intimidade toda, a vida inteira da pessoa, quem ligou, para quem ligou, quanto tempo ligou, quem são essas pessoas, ele faz toda essa averiguação. Aí tem assim, não podemos utilizar isso, agora vem a ética, né? Por uma espionagem indevida, né? Não é bisbilhotar. Tudo isso tem que ser utilizado, agora falando até um pouco mais dessa polícia judiciária, que trabalha no processo investigativo, que no caso é a Polícia Civil, que é designado como polícia judiciária, que tem imagens, que tem informações, e uma exposição de uma imagem, de uma informação, traz um prejuízo muito grande para uma pessoa. Sim. Traz um prejuízo. Quantas pessoas que já foram até, assim, sofreram atentados porque numa imagem suspeitaram do que ela estava envolvida ou de uma informação que estava envolvido dentro de um estupro, de um algo violento, e a própria população foi lá e fizeram justiça com as próprias mãos por causa de uma informação que vazou de forma errada. Então, a ética está dentro do respeito, do sigilo. Fazer o que é necessário, não fazer o que seja curioso. Tudo bem? Certo. Para mais uma pergunta aqui que... Agora essa eu acho que é focada mais para o perdão e a reintegração após um acidente. Eu não entendi muito a tua colocação, o que é o perdão e a reintegração. Após um incidente onde foi usado força ou a vida da pessoa foi tirada. Isso aí você acha que você já deve ter passado aí, não sei, na sua carreira. Ou já ter visto, né? O segurança acontecer alguma coisa do tipo, ele teve que usar da força, da arma de fogo para, em algum determinado caso, esse peso, a pessoa fica com esse peso, ó, tem que se perdoar. Como que funciona isso daí? É complicado. Você entrar dentro de uma ocorrência e ter que usar de meios não ortodoxos, vamos chamar assim, de meios de conversa, ou você sempre tenta, você vai usando dos meios ali, né? Do convencimento, da negociação, tudo mais. Mas chega num ponto em que você tem que fazer uma intervenção um pouco mais forte, não vou chamar de violenta dentro disso, mas um pouco mais forte dentro disso, tá bom? Ainda reportando no critério do choque. Do choque, eu fui trabalhar dentro da tropa de controle de distúrbios civis. Aquela manifestação está indevida naquele local, naquela hora, naquele momento. Vem a tropa de choque que tem que usar dos meios necessários para dissimular, para acabar com aquela manifestação, com aquela argumentação que estão fazendo ali naquele momento. Vejam só,
Começa a fase de negociação. Tem líder aquela manifestação? Não tem? Já tentaram conversar, o policiamento do local ali e tudo mais. Então tem toda essa percepção. Depois disso se começa. Vamos lá. Põe a tropa em forma, que já é um fator intimidador. E não é de ameaçador, do tipo, se vocês não saírem daí, eu vou soltar a tropa aqui. Não, já é intimidador. Ali já faz uma movimentação do pelotão de choque que quem olha fala, ai meu Deus do céu. Já fica com medo. Um capacete de um cara que tem um exoesqueleto todo colocado ali dentro, você fala que praga, para não dizer outra coisa, que tá dentro disso aí. Uma viseira que você não vê nem é gente que tá aí atrás disso aí. Quer dizer, só fica naquele lugar quem não tem bom senso, né, meu? Sim. Certo? Com E certeza. outra. E aquele outro que tá dizendo assim, vem em mim porque eu não vou sair daqui. Aí começa, né? Aí agora já tem uns movimentos de que a tropa de choque avança, tá bem? Que é chamado de carga, e só fica quem não tem juízo na frente, né? Se ficar, você tá pedindo pra apanhar. Ah, legal! Aí tem alguém com arma de fogo lá que revidou a tropa de choque com arma de fogo, e nós temos um ferido com arma de fogo. Dentro do pelotão de choque tem também os atiradores, ou tem o segurança do pelotão que porta a arma de fogo também e vai fazer esse revide, buscando sempre a legítima defesa dele e da tropa em si que está ali exposta também. O excludente de criminalidade são 4, tá? O primeiro, legítima defesa, já falamos bastante. Sim. Então, é uma injusta agressão, usei dos meios necessários para isso. Tem o estado de necessidade, isso aqui é meio complicadinho. Tem 2 indivíduos e uma cobra extremamente venenosa picou os 2. Tum. E só tem soro aqui, antiofídico, para um só. A carga desse soro é para um só. E aí? Então, aplicou nele e ligou o dano pro outro. O outro vai morrer. Estado de necessidade. Você tá me entendendo? Ou um exemplo clássico. É um naufrágio, tem lá uma prancha, uma tábua, e são 2 os náufragos que estão lá tentando viver, e só dá pra um. Ela só suporta o peso de um, e um outro foi banido da tábua ali e tudo mais, e acabou morrendo. Isso é excludente de criminalidade. Matou alguém, mas cometeu um crime. Ele cometeu um crime porque matar alguém é tipificado como crime. Sim. Mas ele vai responder, será punido por isso? Não. O que é tipificação? Dentro do Código Criminal está especificado lá que matar alguém é crime. Um terceiro é estrito cumprimento do dever legal. É o policial. O policial, quando manda ou determina, ele está no papel do Estado. O Estado é que tem a obrigação de fiscalizar, mas ele delega para o policial, saia desse carro e vem aqui para trás. Ele está ali empossado do poder do Estado, que está determinando a ele para o cumprimento daquilo. O não cumprimento daquilo já está dentro de um crime chamado desobediência ao Estado ou à ordem policial. Ok? Sim. Tudo bem? Isso aí, estrito cumprimento do dever legal. E aí tem um exercício regular de direito. Ainda dentro do estrito cumprimento do dever legal, tem um juiz. Eu falei do policial, mas o juiz de que ele tira a liberdade do indivíduo e manda o indivíduo ficar 10 anos dentro de uma cadeia. Tudo bem? É a atribuição dele, como Estado, entosar a liberdade do indivíduo e manda o indivíduo ficar preso 10 anos lá. Ele está confinando o cara, tirando, cerceando o direito dele à liberdade. Sim. Tudo bem? Mas o Estado naquele momento está determinando. E o último exercício regular de direito é o pai que às vezes pega o filho lá, dá talvez uma benzida, que hoje em dia, se bobear, até isso vira crime, mas o pai, exercício irregular de direito. Você não vai sair hoje para a rua em virtude da tua desobediência. Põe o filho dentro de casa lá. Não está cerceando a liberdade?
Em parte, sim. Tá cerceando a liberdade. Ele não vai poder ir pra rua, vai ficar dentro de casa, dentro daquele cumprimento. Então, ele não tá cometendo crime para isso aí, ok? Isso eu acho que todo mundo já passou aí. Você não vai sair porque você fez isso. Apesar que hoje em dia tá tão virado de que... Tá feio o negócio. Tá muito virado de que tem... Esses dias... Tem um vizinho nosso lá onde eu moro, onde eu resido, de que tem um filho problemático, são 4 crianças, tem um filho problemático já grandinho, e um dia, isso eu ouvi dizer, de que o pai que chegou do serviço, que trabalha não muito longe dali, estava procurando o filho, esse maiorzinho, por um lado, e... a mãe procurando para o outro, e inclusive a escola ligou dizendo: cadê ele que não veio para a escola hoje, ele não veio aqui. Saíram procurando esse menino, e procura, e todo mundo testa, até o bairro já estava procurando, a vizinhança já estava, mas cadê o menino, cadê o sei o quê? E o menino desde manhã tinha sumido. Cadê esse menino? Lá pelas tantas, por volta das 18 horas, chegou uma viatura. E quando olharam dentro do carro, olha o menino lá dentro da viatura, aí todo mundo ficou assustado. A mãe que recebeu os policiais ali, e os policiais... Quem é a senhora? Desse jeito. Nossa. Eu sou mãe dele. A senhora que é mãe desse garoto? Sim. Mas a senhora é a mãe dele mesmo? Tal, assim, bem ostensivo e bem assim, um ar do que ele falou: o que está acontecendo? Nisso, chegou o pai que vinha subindo na rua, falou: olha, tá aqui, o filho tá aqui, que bom, que não sei o quê. E quem é o senhor? O senhor é o pai, tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eles tiveram que explicar que o menino estava desaparecido desde manhã, que eles já estavam procurando, a vizinhança também interviu dentro disso, chamaram o pai de lado, falou assim: esse menino estava andando na rua, nós falamos para ele: menino, o que você está fazendo aí? Eu falei: olha o que o menino disse. O menino deve ter acho que uns 11 anos, por aí. Eu saí de casa porque meu pai e minha mãe me agrediram, e eu saí de casa, tô andando na rua porque eles me agrediram, falou isso pro policial. O policial foi lá para justamente deter o pai e a mãe, levar para a delegacia para poder enquadrar ele como violência contra o menino. Meu Deus. Uma história assim, fica vendo como é que são essas coisas. Agora, se põe no lugar do policial, como é que gerencia uma crise dessa? Ele ouviu testemunhas disso, da vizinhança, pôs dentro do relatório dele, que é um boletim de ocorrência, que foi ali, orientou as partes e falou assim: cuide do seu filho. E toca a vida, né? Complicado, hein? Complicado. Muitíssimo complicado isso. É o mundo que nós vivemos, esse é o momento. A função policial hoje não é fácil e nós convivemos com essas coisas. Olha você, o ladrão saiu antes de você da delegacia. Tá virado do avesso o mundo. Mudança das leis. Eu acho engraçado que a Bíblia mesmo ela fala, né? A vara tira a loucura do coração da criança. Então, querendo ou não, você tem que disciplinar seu filho, e se precisar chegar ao ponto de tal desobediência ser tão grande, usar a vara, né? Usar... Não poupeis a vara aos vossos filhos, diz a própria Bíblia. Isso é lei antiga, tudo mais, né? Mas hoje em dia é bem complicado isso aí. É que hoje acho que, não sei se é a geração, o que é, os filhos não têm a mesma, não todos, né? Não posso generalizar, mas não tem a mesma educação ou a mesma... antes, na época do meu pai, ele falava: não faz isso, e meu pai falou: é lei, ali dentro de casa. E uma vez eu confrontei meu pai, e ele falou assim: quem manda aqui sou eu. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você obedece a mim. A hora que você sair daqui, você faz o que você quiser da sua vida. Mas enquanto você tá na minha casa, eu sou a lei aqui dentro. Eu mando e eu desmando. A hora que eu falar vai, você pode ir. Agora, se eu falar não, é não. Não tem conversa. Sou eu que mando. E a gente tenta criar o filho da melhor maneira, mas geralmente nem sempre é o correto o que o filho aprende, né? A influência, tem muitas coisas, né? Falando de segurança, de uma intervenção policial, meio que à luz da Bíblia, até os colegas estão ali ouvindo, dá uma sensação de que o policial cristão, eu vou usar um termo aqui, assim, acaba sendo frouxo
diante de uma situação. Porque todo mundo imagina que um policial virá com violência, virá já descendo o sarrafo em todo mundo. Não, o policial cristão ele é mais comedido. Porque é um dos frutos do Espírito colocado até dentro da Bíblia, que é assim o controle pessoal. Uhum. Ele é comedido dentro disso, ele tem autocontrole. Isso não quer dizer que se torna frouxo, de que se torna, assim, mais convicto daquilo que ele é. Policial que defende a lei dentro da legalidade. E o sujeito que passar esse limite é um contraventor da lei. Portanto, ao peso da lei e dos meios necessários sobre ele, sempre foi a forma como que eu trabalhei em toda a minha vida como policial, tá bem? Então, eu já tive, em compensação, colegas ou conhecidos de que pegava aqueles versículos de caixinha da promessa, enrolava e colocava dentro do cano do revólver. Sabe? Do tipo assim, é isso aqui para nunca eu precisar usar essa arma, que não sei o quê. E orava a Deus e se falava, vamos pra rua comigo, vamos fazer um trabalho, vamos ali fazer um policiamento, um patru, como nós chamamos. Ô, chefe, me deixa aqui, chefe. Eu fico aqui dentro do quartel mesmo e tremendo só de imaginar. Sim. E, puxa, quer dizer, ele não tinha fé de ir, ele não foi bem preparado para isso. Aí tem uma série de viés que deve ser analisado para essas coisas aí, tá bem? Sim. Então, não é o fato de ser cristão de que nos tornava assim, inseguro dentro de uma ação, ou mais ainda, vamos lá porque Deus está conosco e Deus é que nos trouxe até aqui e Deus é que nos empossou da autoridade policial. E outra, aquele lá é um contraventor, ele é um criminoso e ele tem que ser detido e levado diante das autoridades. E sempre tivemos êxito dentro disso, usando os meios necessários. Amém. Queria te fazer uma pergunta, acho que não foge um pouco do tema, sobre o filme. Acho que você até imagina qual que é. Você acha que aquilo é uma realidade no nosso país? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Eu tive oportunidade de conviver com pessoas de que foram assim até os orientadores de toda a direção, até de quem escreveu aquele material, estando no choque e estando no Rio de Janeiro. Teve uma pessoa que foi do batalhão de choque no Rio de Janeiro e que saiu das fileiras e que é conhecido de amigos meus, com quem eu trabalho, até de chefes meus. E essa pessoa do Rio de Janeiro foi quem orientou assim, a estrutura e a montagem daquele filme. Ali tem bastante coisa de realidade. Principalmente aquela fase de treinamento de que exige-se bastante da pessoa. Nós, dentro do treinamento militar, nós temos assim duas primícias. Quer conhecer a pessoa que está do lado de lá? Primeira coisa, ou dê poder a ela, ou abate o moral dela, tire todos os seus valores até, vamos dizer assim, e leve-a dentro de uma situação de abater o seu moral, e aí ela vai se mostrar quem ela é. E nós vemos bastante essas coisas lá, né? Sim. Tapa na cara, fome. Aquela forma de falar de forma coercitiva sobre a pessoa. Então, para que tudo aquilo? E é assim que se treina um policial. Se coloca ele dentro das situações de risco, porque isso dentro do ambiente controlado, monitorado. Então, tiro. Sempre nós treinamos, pelo menos os treinamentos que tive a oportunidade de participar e de aplicar como instrutor, sempre nós treinamos tentando simular o máximo
do ambiente que nós encontramos na rua. Não colocando alguém com um policial como alvo de alguém com munição real do lado de lá. Sim. Mas no mínimo como paintball. Ou criar um cenário ainda de explosões diversas, em que o policial, ao entrar dentro de um estande de tiro todo preparado, tem vários alvos, nós gritávamos qual era o alvo que ele deveria atirar e qual posição que ele deveria atirar, em pé, ajoelhado ou deitado. Isso com um outro colega lá, com um monte de mortelhos, sabe aqueles mortelhos, aquelas que, bombinha de São João, mas potente, jogando no pé dele para simular, olha só. Nossa. E isso vindo correndo num grau de subida, ele já vem ofegante e ele tem que prestar atenção em qual era o alvo que ele deveria atirar. Isso inicialmente. Depois nós dificultamos mais um pouquinho. Nós colocamos uns blocos deitados, um bloco vertical, horizontal, ok? Sim. Ele na horizontal, que atrás, ao entrar dentro desse espaço, do stand de tiro amplo, ali atrás poderia ter ou não armamento. E ele em pé poderia ter ou não munições. Então ele entrava, vindo nessa correria, e tinha que passar por alguns obstáculos, entrava ofegante dentro disso, ele tinha que achar a arma, e nessa arma ele teria que achar qual munição adequada que é para aquela arma, e mais ainda, aquela arma poderia funcionar ou não. Nós vimos colega que enfiou giz dentro do revólver como se fosse munição. A tensão ali deve a tensão, o estresse. A mil ali. Muito mesmo. Tentando simular lá fora, né? Lá fora, quem participou de tiroteio sabe muito bem o que é isso. É somente desculpa aqui o jargão, azeitona quente passando, e você fala assim, meu Deus, se um treco desse reinar em mim, minha família, meus filhos, ó o homem pensando. Olha o homem pensando. Mas agora vem o treino dentro disso. Primeira coisa, me abrigar. Me abrigar, vou diminuir silhueta no mínimo, né? Buscar abrigo e avaliação da situação e ver quais são os meios que podem ser utilizados agora. Tem que ter um treinamento muito bom pra você ficar frio ali na hora, pensar pra onde você vai. Por isso que estimula dentro, né? Em defesa, em segurança pessoal. Meu Deus, quantos treinos nós temos em passar por dentro de janela de carro simulando que tem que sair urgente dali ou numa situação tem que pular por cima de um veículo e chegar do lado de lá. É coisa de filme? Não, é treino. Será que amanhã não vai ser necessário uma situação dessa? Como já aconteceu. E com outros colegas, graças a Deus, as ocorrências que eu tive dentro de segurança pessoal nunca precisou eu dar um pulão por cima de um carro, apesar de haver treinado isso várias vezes. A gente vê em filme, né, e acha que nunca vai usar. Eu queria te perguntar sobre, você falou segurança pessoal. Você acha que pra pessoa, assim, ela deve fazer uma arte marcial, alguma coisa assim, de se precaver de algum tipo de... Olha, eu ainda vou primar pela prevenção. Lembra que nós falamos que segurança transcende o papel do governo, que todos nós temos que ter a consciência, e a consciência nos faz que eu seja uma pessoa voltada para a prevenção. Tá bem? Sim. E a prevenção é evitar de que aconteça o fato. Concorda comigo? Sim. Do momento que aconteceu o fato, a ordem sempre será não reaja. Não reagir. Não reaja. Não tome. Todo o processo preventivo caiu. Você agora é vítima. E quando acontece isso, o sangue sai da região periférica e vem para a parte visceral e vem para o cérebro, preparando você ou para lutar ou para correr. Tem gente que fala assim, quando aconteceu eu fiquei zonzo. Por quê? Era tanto sangue no cérebro que a oxigenação fez com que ele ficasse embriagado dentro disso. A pressão arterial explode, fica rubro, né? Fica vermelho. Tá em pane. Como é que uma pessoa agora vai querer reagir dentro disso? E quem já passou por isso tem a nítida sensação. Fala assim, olha, eu sempre treinei. Eu preparei o soco mais forte que eu imaginei dar na minha vida.
O cara tomou um Travou. soco e ficou na minha frente, parado ali na minha frente. Por quê? Não estava preparado para isso. Então, o estresse dele no momento. Então, a melhor coisa, prevenção para não ser vítima. Do momento em que foi vítima, desmoronou toda a prevenção, só tem uma coisa, obediência. E a outra coisa é orar para acabar logo, né? Porque Sim, sim. É isso, ninguém orar merece. para acabar logo. Porque agora você é vítima, então. E obediência. Obedeça. Obedeça. Ah, vai levar o notebook. A gente trabalha um pouquinho e põe outro. Pronto. Certo? Ah, quer levar o carro. Eu não tô pagando ainda, o senhor dá. Não leva, não. Nada. Deixa levar. Tá aqui, ó. Ou faz seguro, ou a gente trabalha mais um pouquinho depois e põe outro no lugar lá. Agora, e a vida? Qual é a reposição de vida? A vida não, Não tem. É o bem maior do universo que é a vida. Então, tem gente que não tem mínimo critério preventivo de segurança. Aí é vítima, né? É vem em mim que eu tô facinho. Aí complicou, né? E vai ser vítima mesmo. vai ser vítima. Olha o que eu disse, hein? Lá atrás, o marginal, ele elege a sua vítima. Ele age com inteligência. E nós, às vezes, somos toscos conosco mesmos. Ficamos ali praticamente dando bola, né? É, Aí complicado. o Isso. negócio pega. Tá bom? Queria que você contasse aí algo que aconteceu com você aí no trabalho que você achou que foi a mão de Deus, literalmente, ali que agiu no momento ali. Uma experiência. Tem várias ocorrências que podemos colocar, mas eu sabia que você ia tocar alguma coisa de ocorrência. Eu vou pegar uma voltado assim para os assuntos evangélicos, se você me permite. Uma certa feita, nós estávamos fazendo um bloqueio. Sabe o que é bloqueio? Põe aquelas várias viaturas, os cones ali, tudo mais, tal, não sei o quê. Quando eu estava dentro ainda na tropa de choque. E nós estávamos assim numa via arterial que atravessa no extremo da Zona Leste, na região de Sapopemba, que atravessa uma comunidade lá, muito perigosa, dominada pelo crime, pela facção e pelos uns cabeças que tinham lá. E nós estávamos assim em um trecho que a via ela tinha uma ladeira e depois uma ascendência. Nós estávamos na parte de baixo, fazendo esse bloqueio. Então, quem entrasse em cima, ou de um lado ou do outro, só tinha um lugar para passar, por nós ali. Porque tinham viaturas também que não permitiam que voltasse, que voltasse. E nós estávamos fazendo um bloqueio ali, tudo mais, segurança muito ostensiva, tropa de choque, tudo mais, tem seus meios para isso. E numa abordagem de um indivíduo, ele acabou verbalizando, vocês estão aí fazendo abordagem aqui, e lá dentro, na época, favela, hoje comunidade, o drive-thru tá correndo solto lá. Como assim, drive-thru? O que é isso, drive-thru? O que tá rolando aí dentro? Fala aí, na moral, explica pra nós, né, tal, não sei o quê. Vem cá, comenta. Sempre sou policial. Vocês estão aqui fazendo isso aí, buscando aqui, tá, pai de família, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lá dentro tem um drive-thru instalado lá que os carros entram, encomenda com um traficante aqui no início da rua, paga pro outro no meio e pega a droga lá de cima e eles comunicam entre rádio, entre eles. Caramba. Caracas, o que é isso? Tá vendo como é que o crime é organizado e inteligente? Vai vendo. Inteligente. Aí agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá com viatura, vamos abordar? Não. Será que é verdade isso que está acontecendo ou não? E aí nós usamos de inteligência. Falamos, temos que usar de inteligência, de contra-inteligência para poder pegar isso aí. Bem em frente onde nós estávamos tinha um depósito de material de construção. E o caminhão de entrega estava saindo para ele. Vai fazer entrega? Vamos. Aí chamamos o dono do depósito de material de construção, ele foi muito pronto, falou assim, eu preciso da sua ajuda, eu preciso averiguar uma situação aqui dentro da favela, né, hoje comunidade, e eu precisava que um policial fosse você vai colocar um policial e eu vou entrar com um policial dentro da favela? Você tá louco? O cara falou, não, eu vou descaracterizar ele
e ele vai junto com o senhor lá, tal, não sei o quê. Fica tranquilo, é só uma passagem na rua tal. Ele falou, mas essa rua transita bem. O que está acontecendo? Eu falei, não. Ele vai lá e vai bem descaracterizado. Aí chamamos um policial lá, não muito avantajado na boniteza, né? Tiramos a farda de cima dele, pegamos uma roupa lá do entregador do depósito lá, colocamos nele lá, chefe, eu amo essa coisa, Demos umas notas fiscais na mão dele, ele foi de ajudante dentro do caminhão, mas muito ligeiro, muito safo, parecendo um policial que atendeu a tua ocorrência, o tirocínio dele, muito safo. Voltou de lá e falou, chefe, é assim mesmo, o negócio encomenda aqui, paga aqui e pega lá. Legal, tá confirmado, tá implantado lá, tá. Chamamos outras viaturas que vieram ali no apoio. A nossa preocupação era pegar o que estava com o dinheiro e o que estava com a droga, porque é aí que evidencia o tráfico. Que está vendendo droga, ele não está portando para uso dele, e essa venda tem lá um grande montante de dinheiro e de droga com os dois. Como pode? Com o uso, você com essa pacoteira de entorpecente aí, e o outro aqui na rua, quem é você? Você trabalha no que para ter esse volume de dinheiro? Então, nossa prioridade foi nisso. Então, focamos nisso, fomos lá e conseguimos pegar os dois ali e deter os dois. O que encomendava aqui deu um pinote quando viu tudo isso acontecer. Nós não tínhamos como abordar, meios para poder deter ele, ele acabou dando um pinote para dentro da comunidade em si. Enfim, quando nós trouxemos estamos ali fazendo as averiguações, tudo, desses dois detidos, e colocamos eles dentro do guarda-preso, aquele local ali atrás da viatura, né, que coloca o preso lá dentro para condução para o distrito. Chegou um rapaz para mim e disse assim, posso falar com o senhor um minuto? Opa, quem é você? Quem é você? Eu sou fulano de tal, tá aqui meu documento. E o que está acontecendo? Eu sou irmão de um dos que o senhor prendeu aí. E por que está aqui? O que é isso? Quem é você? Por quê? Ele estava respondido quem era, mas por que você está aqui? O que está rolando? Eu quero conversar com ele. Conversar a primeira coisa, dá uma geral nele. Para ver se ele está armado. Que porcaria, ele veio aqui. De repente é irmão mesmo? Como é o nome dele? Como é não sei o quê? Aí pegamos uma qualificação, realmente, a filiação, nome de pai, mãe, batia ali, mas conversa comigo aqui, o que você está querendo falar com ele? Eu só quero mandar um recado da minha mãe para ele. O senhor permite isso, policial? Nossa. E agora? Agora ele tirou, né? Ele falou para o policial, mas falou para um cristão e para um pai de família, e que tem filhos também, né? E agora? Mas que recado é esse? Falou assim, é um recado bem curtinho, esse policial, que a minha mãe mandou entregar para ele. Nossa. Gente, aquela prerrogativa estava comigo ali. Eu vi assim, nos olhos dele, a angústia que estava. E ele era portador de um recado de uma mãe. Você sabe o que é uma mãe para um preso? Você pode mexer com tudo, você destrói um preso, mas não fale da mãe de um preso. E nunca desfaça da mãe de um preso. Isso é norma, é princípio assim, de que... Por quê? Ele pode estar preso o que for. Ele sempre será o quê? Para aquela mãe? O filho. O filho querido. E me permita, antes de terminar a nossa história, dar um testemunho aqui. Enquanto tem uma senhora que nos ajuda, tá bem? Uma irmãzona, irmã mesmo, do Cocão aqui, e que frequenta a igreja, ela é diaconisa na igreja dela, a irmã tem uma postura. O filho lá foi para uma ação e não deu certo, foi apreendido e enquadrado como roubo, formação de quadrilha e ameaça, tudo mais. O rapaz réu primário, todo mundo ficou assim admirado de que ele tomou 12 anos de cadeia nas costas dele por um roubo, sendo réu primário. 12 anos é pena para quem comete homicídio, que tira a vida do outro e é punido por isso. Todo mundo, inclusive amigos meus, que puxaram o processo e falaram assim, olha,
a dosimetria da pena, ou seja, a dose da pena para esse juiz foi muitíssimo violenta. Sim. 12 anos um É jovem. muito tempo. Muito tempo. Tudo bem. Ele vai puxar 2/3 da pena e depois ele sai aí na condicional. Mas mesmo assim, São 12 anos. muitos anos Muito. por aí isso. Sabe? O juiz pegou firme. Um menino que nunca teve enquadramento criminal, culpado ou julgado. Estava lá. Essa irmã começou a orar por esse menino e, de repente, chegou uma informação de que a promotoria tinha recorrido, de 12 veio para 10. Opa! Diminuiu um pouquinho. Já diminuiu um pouquinho. A promotoria é o papel dela recorrer mesmo. A Defensoria Pública, desculpa. A Defensoria Pública, promotoria acusa. Defensoria Pública é que faz, às vezes, o advogado quando não tem para pagar. A Defensoria Pública, dado pelo governo, isso é lei, determina, Sim. tem que ter direito a isso. Ninguém pode ser julgado se não tiver alguém para defensor, tá bem? E recorreu e trouxe para 10. Essa irmã continuou orando por esse filho, orando. De repente, alguém chegou para ela e disse assim: olha, o seu filho, parece que a pena dele, acho que foi reduzido para 6 anos. Ela pagou sem poder, pagou um advogado que foi lá e disse assim: não tem nada, o que tem é de 12 para 10, de 6 não tem nada. Nossa. Isso foi assim numa data. Essa mulher continuou buscando essas informações e outras pessoas averiguaram e nada, ninguém achava isso aí. Isso demorou 2 anos e meio. E eu orientando ela também como deveria fazer, até que um dia ela conseguiu marcar uma audiência dentro da promotoria. Nós orientamos ela como fazer, ela chegou. Falar com a promotoria, mas via digital. Via não presencial, Sim. mas sim à distância. No celular. Essa mulher, 45 dias antes dessa audiência, ela começou a jejuar. O jejum é poderoso. Começou a jejuar e a orar. Fica vendo o que é uma mãe. Olha o tempo de sofrimento que essa mulher, quase 3 anos, de ouvir dizer que tinham passado para 6 anos. No dia, ela me convocou, me pediu para que eu auxiliasse ela ali com o promotor. Ela entrou na audiência, se identificou, tudo mais, e disse que eu iria estar do lado, tudo mais, e eu ali, junto com o promotor, e ela dizia, eu ouvi dizer, eu colocava ali, e a pessoa, o promotor do lado de lá, era uma promotora, e um instante só, ela contou a história do 12 para 10 e 10 que ouviu dizer para 6, a promotora voltou e falou, não existe nada disso, já averiguei, então, mais alguma coisa? Eita. A promotora estava em audiências, Sim. tinha outros casos para atender. Assim, não, mas existe tal, não sei o quê. Alguém disse que viu um documento disso, que transferiu para a dona, enfim. Eu cheguei a apelar para a promotora e dizer assim, minha senhora, por favor, é uma mãe que está aqui e ela quer esgotar todos os meios necessários, a senhora pode fazer uma outra busca? Enfim, olha isso. A promotora, diante do apelo da mãe, ela foi, um instante só que eu vou verificar, pegou o processo, foi ver todos os documentos digitais, não sei o quê. Enfim, de repente ela voltou assim, ó, e mandou para nós uma foto de um documento, daquele documento que transferiu para 10, que diz assim, ó, foi reduzido para 10 anos. O último parágrafo, ela não entendeu por quê, ele dizia assim, mas o excelentíssimo, não sei o que, juiz, o embargador, não sei o que, transfere a pena de 10 para 6 anos e 4 meses. Deus. Era um parágrafo que estava contido dentro do documento que inicialmente passava para 10. Ela mesma, a promotora, tá bom? Colocou isso e mandou para nós. Quando eu li isso, eu vi um milagre materializar na minha frente. Eu não sabia se eu brigava com a irmã, porque eu fiquei totalmente desorientado dentro disso, ou brigava com a promotora, porque como é que você não está vendo isso?
E agora, não sei o que, a própria promotora falou assim, já estou tomando as providências cabíveis. Enfim, o menino, depois de uma semana, foi transferido para o semiaberto, tá bem? Hoje está em liberdade. Depois de 30, 60 dias, entre 30 e 60 dias, foi colocado em liberdade, porque o tempo que ele ficou detido já foi muito maior do que era a obrigação dele puxar. Então, cá vendo o que é um milagre, o que é uma mãe de preso, o que é a dedicação. Vamos voltar para a minha ocorrência? Vamos, quero saber a resposta. Eu quero falar com o recado, devidas, coloquei ele distante cerca de 3 metros da viatura e avisei os 2 que estavam lá dentro. Eu vou abrir o guarda-preso, tem toda uma contenção aqui fora, não tente evadir-se, não tente correr, e tem um recado de uma mãe para um de vocês. Quando eu abri, meu Deus, o irmão do camarada que estava lá dentro, mas estava num pranto quietinho, mas chorava, olhou tudo. E ele, eu falei, agora dá o recado para ele aí, então já até sei quem é, né? Bom, assim, eu quero te dizer de que enquanto você está sendo preso aqui, todo o tempo nós falamos e a mãe disse para você, não faça isso, meu filho. E agora, eu quero saber o que você vai mandar eu dizer para ela que está orando e chorando por você lá dentro de casa. Nossa. Forte, hein? Confesso, naquela hora eu tive vontade de benzer o menino para ver se tirava dele aquele espírito mal, você quer saber? Mas, como cristão e como policial, fechamos, ele será levado para tal delegacia, se vocês quiserem, será apresentado lá. E levamos para a delegacia e tomar as devidas providências. Nossa, mas forte. Veja isso, muito forte. Agora imagina, né, para nós ali, cristão, ouvir um treco desse, o coração, pum! Despedaça. Despedaça total. Você respira, fala, não, mas eu estou aqui, represento o Estado e tenho que tomar minhas devidas providências aqui. Mas quebra. Quebra, totalmente. Desmonta totalmente. Bom, estamos chegando ao fim. Quero saber se você quer fazer um agradecimento a alguém, mandar um abraço. Não, eu quero agradecer a confiança, a oportunidade, o convite da equipe. Parabéns à equipe, muito bom estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, espero ter assim, atendido o anseio de vocês de ouvir um pouco sobre segurança. E agora vá um recado para quem está do lado de lá. Assim como existe um Estado de que faz justiça, eles imitam a Deus. E Deus, ele é justo. Sim. E Deus, ele prima e diz assim, crê no meu filho, para não ser condenado. E o Filho de Deus é Jesus Cristo. E quem não crê já está condenado. Então, vai aí um pouquinho de evangelho para quem está no ouvido. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E ser salvo é ser livre da morte, é ser livre da prisão eterna. É receber liberdade eterna nos céus. Amém? Amém. Quer deixar seu Instagram, alguma rede social, alguma coisa do tipo? Não tem muita prática. Não tenho muito assim contato com as redes sociais, até por motivo de sigilo, né? Sim. Eu trabalho com segurança pessoal hoje, eu cuido de famílias de dignitários dentro de São Paulo e fora também. A gente trabalha com instrução para essas famílias também. E então é sempre bom a gente ser preventivo, e preventivo é não exposição, ok? Sim. Ok, agradeço o convite. Pela entrevista, obrigado. Pela condução e pela paciência de me ouvir também. Que isso, foi bom demais. Para mim, acho que para todos aqui foi bom demais. Quero agradecer a você, agradecer a quem está aí do outro lado também assistindo. Mandar um abraço para todo mundo aí. O Pastor Sérgio pediu para me mandar um abraço. Um abraço, Pastor Sérgio, que você assista até o final para ouvir o recado, né? Eu deixei para o final justamente para ver você vir falar para mim que você ouviu o abraço que eu mandei para você aí. Abraço para toda a igreja aí. E até o próximo podcast aí, pessoal, se Deus quiser. Amém? Amém. Muito obrigado. Um forte abraço.